gente vai ajeitando. Lucy, Sister. Vou esperar a Virgínia. Oi, amiga. Oi, amiga. Oi. Hoje foi Que rápido, hein? linda que você tá! Ah, quem fala? Parece que a luz tá escura aqui. Aqui eu tenho aquelas luzes de... Gente chique. Não, aquelas lá que a gente usa. Onde você tá? Você tá perto de luz aí? Ah, não tem pra eu mudar agora, não dá, não. Vou tirar essa daqui então, pra ficar menos. Deixa eu Não, não, deixa assim. ver. Tá, Assim, ó. tá bom. Não, não. Aí. Não. Não, tava mais bonito antes. Mas assim fica mais natural. Oi, Hum. Aline. Oi, amiga. Maria! Maria, minha querida de São Paulo, Maria de Uberaba, Thaís, Patrícia, Aline do Instituto, Bárbara, Maria Lúcia, olá, Patrícia, Oiê. sejam todas, Felipe, Oi, ai, Aline. legal, Vivi, Viviane. Marcela, Matheus, O quanto tempo, seu? Matheus? É, o meu. E aí? Oi, que legal, ó, muita gente chegando rapidinho. Tainá, Tainara. Viu? Bora, Ele né? falou que é o seu, olha lá, ó. É, Sim. tá mandando beijinho. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer uma sequência de lives essa semana e nas próximas duas. Começou na semana É. passada, na verdade, e. Matheus, você bolsou. E Gisele, sejam bem-vindos. Oi, É, Gisele. Começou, a Virgínia começou na semana passada com a Aline, que a Aline lá de Isso. Rio Verde, uma querida, linda, maravilhosa, poderosa. Né? Ivete Sangalo de Rio Verde. É. A Aline trabalha com festas. Ela tem uma empresa que chama A Pralinê. Pralinene. E ela fez um movimento muito bacana de reunir pessoas. E ela vai fazer meu aniversário de 40 anos. Eu não sei se é esse ano ou se é no ano que vem, mas vai ser o de 40. E ela fez um movimento de reunir pessoas para disponibilizar coisas produtivas para quem a segue, né? E na semana passada a Vir fez uma live com ela falando sobre a festa de 40 anos da Virgínia, o quanto isso transformou a vida da Virgínia, né? Foi muito legal, foi muito rico, as pessoas participaram e foi bem bacana. E aí Aí a gente puxou para falar de recurso, para falar do estado de presença, para foi falar bem, lá das pessoas fazerem o baúzinho delas com os recursos, sim. com as coisas boas da vida. Porque a gente tem uma tendência de geralmente lembrar das coisas que foram difíceis, a gente fica conectado à dor, fica conectado àquilo que foi negativo. E o que ô, Matheus, se você está me acompanhando, fala para minha mãe lá que ela está tentando achar e ela não está achando. Tia, ela acompanha tudo. O que as meninas falaram é que também, quando você tem uma memória boa, uma memória de alegria, isso também pode ser um recurso em momentos difíceis, né, Vir? E você falou Isso, muito sobre isso. E aí nós pensamos numa sequência de raciocínio para falar a respeito desse trabalho que está transformando tanto assim as nossas vidas, né? De autoconhecimento. Nós estamos falando de autoconhecimento, não é, Vir? exatamente.
Aí a gente tinha pensado nessa semana de falar, né, não só de saúde emocional, mas de falar que a dor e a cura, elas estão no mesmo lugar, né? E isso é verdade. Então, assim, se a gente pensa a nossa vida como um rio, onde ali flui uma correnteza, e você está fluindo naquele rio junto com a sua família, com seus pensamentos, seus sentimentos, sua estrutura toda. E se alguma coisa acontece que é muito rápido, muito intenso, que é muito forte para o seu sistema nervoso dar conta daquilo, a gente chama isso de trauma. Que é quando algo vem e rompe as margens desse rio. Então, o que está acontecendo hoje, por exemplo, no sistema, essa pandemia, ela funciona como um trauma coletivo, que pode causar um trauma coletivo, porque ela é muito rápida, né? O contágio é muito rápido, é algo muito intenso, é algo que faz a gente ter que mudar toda a nossa estrutura. Então, ela rompe as nossas margens de segurança, de limite, de equilíbrio, de bem-estar, obriga a gente a rever a nossa estrutura. E quando acontece isso, não só nesse momento da vida da gente, que é o exemplo da pandemia, mas quando acontece isso em outros momentos da vida da gente, como, por exemplo, às vezes um acidente de carro, né? Às vezes um trauma financeiro muito grande na família, às vezes você perde alguém querido e aquela perda acarreta inúmeras consequências e te força a fazer inúmeras mudanças na sua vida. Então, quando acontece situações desse tipo, que são muito fortes para você, aquilo você tende a ficar preso ali, fixado ali. E depois várias coisas na sua vida vão acontecendo e de repente você se vê no mesmo lugar, com a mesma situação acontecendo de novo, enfrentando problemas parecidos, sentindo da mesma forma. Né? Tem casos, por exemplo, às vezes, essa semana eu atendi uma pessoa em que uma pessoa da família, o pai suicidou quando tinha 54 anos de idade. Quando o filho estava com 54 anos de idade, ele começou a ter os mesmos, a mesma tendência depressiva, a mesma tendência suicida, as mesmas dores. Então, às vezes, coisas no sistema relembraram aquele momento e aquela dor. Às vezes as pessoas comentam, nossa, quando seu pai tinha essa idade, tal coisa aconteceu na vida dele. Às vezes uma mudança no ambiente, como um barulho, uma sensação. Perto daquela data, alguma coisa aconteceu e acontece, e aí você lembra que houve aquele suicídio, aquela morte. Então, isso traz essas memórias de dor para a pessoa novamente. E esse é um rompimento dessa margem. Então, hoje, quando a mídia, né, quando a gente começa a ficar vendo essas notícias o tempo inteiro, a mídia começa a culpar um governo, começa a culpar o político tal, começa a colocar um contra o outro, e a gente começa a eleger um culpado para essas coisas, a gente fica se distraindo da solução, da correnteza do rio, a gente fica se distraindo das possibilidades novas de cura, porque a gente fica fixado na dor, fixado na dificuldade da pandemia, fixado nos problemas que isso está acarretando para a nossa vida. Nossa, minha empresa vai falir, eu não vou conseguir pagar os funcionários, eu vou ter que demitir. E o que vai acontecer daqui a um mês? As pessoas começam a ficar muito ansiosas. E isso vai reforçando o trauma e vai causando e contagiando e fazendo com que aconteça um trauma coletivo. Na terapia, o que a gente vai fazer, né, Paty? A gente vai ajudar essa pessoa a soltar as emoções contidas durante aquele trauma, a liberar as tensões, a ansiedade, a dor não chorada, a dor não sentida naquele momento. E na vida, o que você pode fazer? Porque isso só a terapia pode fazer por você. Na vida, é você fazer por você o que você não pode fazer no passado.
se você não pôde ser acolhido, se você não pôde relaxar, se você não pôde descansar, se você não pôde dizer algo para alguém, perdoar alguém, né? Uhum. Rever a estrutura de vida, estar presente. Uhum. As coisas que Oi, você não a pôde Lígia fazer falando naquela boa. época, fazer agora. Uhum. Boa noite, Lígia. Vir, só para eu não perder o que você está falando, quando você falou do trauma, da questão do suicídio, na constelação a gente fala muito sobre a questão da lealdade, né? Que nós temos uma lealdade, um amor profundo por aqueles que vieram antes de nós. Essa pessoa que começa a sentir, só para acrescentar, porque a Vir está explicando sobre trauma, mas é só Sim. para acrescentar que na constelação a gente fala que a nossa parte emocional, que é a nossa criança, ela fica olhando para as dores do papai e da mamãe. Então, quando um filho, na mesma idade que o papai se suicidou, começa a ter sensações parecidas, começa a ter pensamentos, assim, começa a ficar depressivo, pensamento suicida, uma parte dessa pessoa está muito conectada à dor do papai. Mas o que eu acho interessante para explicar é o seguinte: se essa família tem 5, 4 filhos, geralmente um ou dois vão olhar para essa dor. Não é todo mundo que olha, Sim. tá? É só porque eu acho que eu não posso deixar de dizer que tem uma Sim. questão de destino nesse exemplo que a Virgínia deu. Mas quando ela explica sobre trauma, quando a gente vai falar, eu decidi que eu vou, uma vez por dia, olhar o que está acontecendo. Porque quando você fica muito envolvida no caos, você acaba se misturando nesse caos e se perdendo de você. Né? E a gente Exatamente. vai falar, a gente fala muito sobre autorresponsabilidade, autocuidado, identificar e desidentificar, mas era só para não deixar passar essa questão do exemplo. Porque faz Hum. gancho também, né? Na terapia a gente fala que as dores que aconteceram antes da gente fazem gancho com aquilo que a gente tem na nossa essência. Porque algumas pessoas Uhum. são mais inflamadas com o que está acontecendo, né, Vir? Isso, é. E o que a gente sugere na experiência somática, na terapia em geral, é que as pessoas sejam capazes, através de apoio, né, e capazes mesmo, de recursos como meditação, eu estou passando por um momento difícil, eu estou em dificuldade, ou eu estou ansioso, mas de parar e perceber essas sensações em você. Não diminuir elas, não tentar desqualificar elas, se distrair delas, fingir que elas não estão acontecendo, ou começar a procurar culpados para o que está te acontecendo, porque isso não ajuda. O que que ajuda? O que que ajuda é eu ficar presente, eu acessar recursos, como eu e a Aline falamos tanto semana passada na live, para que eu consiga acompanhar o que está acontecendo e estar presente na minha vida, e estar olhando para mim, e estar olhando para a minha estrutura, e estar cuidando das minhas tarefas diárias, do meu trabalho, da forma como é possível hoje, da forma como é possível agora. Uhum, Existia antes uma ilusão de controle, que uhum, agora essa situação está arrancando de nós. E uhum. provando aquilo que a gente já sabia, mas que às vezes a gente se recusava a ver. Que é que a gente não pode controlar o que vai acontecer amanhã, de verdade. Mas a gente pode estar presente hoje, porque no corpo, quando a gente entra em contato com essas sensações e com Amiga, essas dores, para elas, parou para você, para vocês. Aí, aí, voltou. voltou. A internet hoje está oscilando muito. Em todos os lugares que eu fui, está oscilando muito. Boa noite a quem chegou. Dina, oi Sônia, Ana, Bia, Luciana, Alcinara. Travou. Conta pra gente se já voltou para vocês. Para mim voltou, para Virgínia também. Eu acho que a internet que está oscilando muito hoje. Voltou? mas eu acho que se voltou para nós duas, a gente pode mandar ver. Aí. Isso, Então, voltou. quando a gente fica presente, em contato com o que está acontecendo com a gente, na verdade, essas emoções tendem a fluir
e o corpo tende a encontrar uma forma nova, uma forma de regular e de limpar essas emoções. Às vezes vem algo, uma dor, uma emoção, um tremor, um choro, que te ajuda a liberar aquilo. Então, estar presente nesse momento, acompanhar isso através de recursos, mediando o quanto você vai ficar nas projeções, na acusação e o quanto você vai se responsabilizar pela sua saúde mental e cuidar de você nesse momento, vai fazer toda a diferença nos dias daqui para frente. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Em como lá na frente você vai olhar para o que te aconteceu agora. Para que isso não seja um rompimento de limite. Não te tire do fluxo da vida. Pensando nisso que você está falando, Vir, eu lembrei de uma constelação que eu fiz, e como é minha, eu posso compartilhar. A Dina até estava nessa constelação. Só para as pessoas entenderem o que, que um trauma faz com a gente. Porque como a gente ainda não sabe o que vai ser depois, às vezes a gente também não consegue olhar agora. Por que, que às vezes eu fico angustiada? Por que, que às vezes eu fico agoniada? Por que, que tantas vezes eu sinto medo? Tem pessoas que estão entrando muito no medo. É muito importante, quando a pessoa topa entrar num processo terapêutico, olhar para essa causa, que foi o que a Vir falou mais cedo, que a dor e a cura estão no mesmo lugar. Eu tinha uma urgência, uma necessidade de fazer as coisas tudo muito rápido, de sempre ser muito acelerada. E eu usava sempre, até pouco tempo, porque eu acho que eu fui limpando com os processos terapêuticos, uma expressão de não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Uma sensação de estar sempre correndo contra o tempo. E numa constelação que eu fiz, logo que eu conheci o trabalho, a Dina até estava participando, o que se mostrou foi que, depois eu confirmei com a minha mãe, uma sensação de falta de ar muito grande. A pessoa que estava me representando, uma sensação de falta de ar muito grande, e ela falava, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E a minha mãe me falou que eu nasci com o cordão enrolado no pescoço e com mais assim, a cor já não estava normal, né? E aí a pessoa explicou para mim que eu tinha todas as vezes que eu me sentia pressionada, que eu sentia que eu precisava decidir, que eu precisava resolver alguma coisa, eu entrava no mesmo funcionamento da hora do parto. Um apavoramento, um medo muito grande. Então, tomar consciência disso foi me permitindo ir limpando isso de mim, limpando isso do meu corpo, da memória do corpo. Então, às vezes, numa situação como essa, o que está acontecendo? O que vai ser do mundo? Como é que a gente vai voltar a trabalhar ou não? Isso, se eu não tivesse trabalhado essas questões, provavelmente me fisgaria. Agora, com certeza. Me fisgaria agora. Então, eu gostaria de sugerir para você que está nos ouvindo, prestar atenção e fazer aí uma autoanálise, né? Qual é a emoção que está mais presente em você nesse tempo que nós estamos vivendo? É medo? É angústia? É raiva? Que mais? Tristeza. A tristeza Muitas também pessoas têm relatado tristeza. Uma tristeza que não sabe de onde vem. Uma tristeza que vem de repente e a pessoa não sabe nem por que está triste, mas eu acho que ela está captando o que está acontecendo no sistema como um todo, né? Então, coloca aí, gente, pra gente. As pessoas responderem o que estão sentindo. E também tem pessoas, né, Vir, que começam a sentir e falam, não, deixa eu vou fazer outra coisa agora, eu vou distrair, não quer sentir, porque isso incomoda. Olhando, preocupação. O que mais, gente, que vocês estão sentindo? Qual é a emoção, sensação ou sentimento mais presente? Tem pessoas que relatam pés gelados, mãos geladas, coração acelerado. Eu estou atendendo uma cliente que a gente começa a sessão, nós estamos fazendo sessão online. Ela fala assim, Patrícia, mas eu estou com muita falta de ar. Eu estou com o peito oprimido. Preocupação, perdendo o controle, medo do amanhã. Tristeza e muita emoção. Tento distrair da angústia. Não adianta. Olha para a angústia, para um pouquinho. Quem está falando preocupação, dor no peito, angústia, para um pouquinho,
olha para essa dor, para essa angústia, para essa preocupação e pergunta: o que está por trás? Raiva, medo ou tristeza? Qual é o sentimento que está por trás destes? Porque é um desses sentimentos que, ou mais de um, mas nessa qualidade de emoção que está sustentando a preocupação, que está sustentando a dor. Quando eu entendo qual é a emoção que está sustentando a dor e dou um espaço, um canal para ela, como que eu faço isso? Prestando atenção nela. É tristeza? Deixa eu perceber essa tristeza. Deixa eu perceber ela no meu corpo, deixa eu sentir, ver o que acontece, se eu olhar para ela um pouquinho, se eu der um lugar para ela em mim. Se for medo, a mesma coisa. Vamos fazer? Se for raiva, vamos fazer com o pode pessoal? fazer. Vai, Paty. Então vamos ficar assim numa posição. Eu gosto de colocar os pés no chão, as mãos sobre a coxa e colocar a coluna ereta. Procura aí um jeito que você possa ficar nessa posição. Isso, alinhado e com os pés no chão. Angústia, sem noção do futuro, medo, medo. Vamos lá, vamos fazer, gente, que eu acho que a gente pode ganhar com isso. Vamos respirar fundo. Respira fundo. Respira fundo. Vai acompanhando a minha voz, mas vai prestando atenção no seu corpo, à medida que você respira fundo. Talvez você possa deixar o olhar solto, um pouco à sua frente. E vai respirando, prestando atenção no seu corpo. E presta atenção nessa emoção que você compartilhou. O medo, a tristeza, ou a angústia, a dor no peito. Dá um espaço para isso. Respira e dá um espaço para isso. E bem concentradas, concentrados aí, pergunte para essa sensação, para essa emoção, o que está por trás? O que está por trás da angústia? O que está por trás do medo? O que está por trás da falta de ar e do coração acelerado? O que está por trás da dor de cabeça? O que essa dor de cabeça quer me mostrar? O que está por trás da tristeza? O que está por trás da distração? E deixa vir. O que está por trás da preocupação? E respira. Deixa vir. Aquilo que vier, você vai imaginar que à medida que você puxa o ar pelo nariz e vai soltando pela boca, que você vai dar um espaço para isso dentro de você. E vai dizer sim. Sim para isso que veio. Sim. Apenas diga sim. E perceba o que acontece no seu corpo quando você dá um lugar para isso que te veio. Respira. E agora, bem concentradas e concentrados, quem quiser pode fechar os olhos. Volte a atenção para o seu centro. E aí você vai perguntar, bem concentrada no seu centro, o que eu preciso agora para acalmar meu coração e para confiar? O que eu preciso agora? Respira fundo e abre os olhos. A primeira coisa que veio para você, compartilha aqui com a gente. Vai voltando. Sente seus pés firmes. Respira. E organizar. Entregue a aceitação. Bia, pergunta
para isso que te veio, como você pode se organizar. Entregue aceitação, verdade, confiança que tudo dará certo. Para mim veio trabalhar. Maria, muito bom. Fé, Maria também. Energia. Que tipo de energia, Sônia? Que tipo de energia você precisa? Acreditar, acalmar, fazer planos. Como você pode fazer esses planos, Bia? Confiar, mamãe. Aline, como eu posso me acalmar? Respirar mais fundo e sentir o ar nos pulmões. Coragem, ter mais calma. Entendi que foi como organizar. Ah, entendi. Agora, Paty, faz para eles entrarem em contato com essas sensações boas e ver o que acontece no corpo. Agora é você, amiga. Então, vamos. Então, agora vocês voltam a fechar os olhos novamente, com a coluna ereta, os pés no chão. E vocês vão observar no corpo o efeito dessa informação que veio. Se veio tranquilidade, coragem, trabalho, fé, confiar. Então, por exemplo, confiar. Como é confiar? E busca na sua memória o momento da sua vida em que você confiou e que foi muito bom. Ou algo que você faz e que fortalece essa sensação de confiança. Pode ser uma memória ou pode ser um lugar, pode ser uma música, pode ser o toque de alguém que você lembra, mas que te traz essa sensação de confiança. O mesmo para tranquilidade. Então, um momento da vida em que você se sentiu muito tranquilo, ou um lugar onde te traz calma, um lugar onde você sente a sua fé renovada. E quando você se lembra disso, repara o que acontece no seu corpo. Se vem um bocejo, talvez um tremor, talvez te dá vontade de movimentar alguma parte do corpo, talvez um suspiro, talvez venha uma emoção. Nota o que acontece no seu corpo. E experimenta isso, como a gente experimenta quando a gente faz um mergulho assim numa água bem gostosa, que a gente vai mergulhando, aquele mergulho gostoso, você vai mergulhar em você nisso, você vai experimentar a tranquilidade, experimentar a coragem, experimentar a fé, experimenta o seu corpo quando você está sentindo isso. Dá um tempinho para você, para o seu corpo se acomodar nisso e ter os efeitos dessa sensação. Dar esse tempo é muito importante. Aprender a fazer isso é importante. E aí vocês voltam, respirando, sentindo os pés no chão, percebendo o seu corpo. E relata aí pra gente qual a sensação, como que você fica quando você faz isso. Vai contando pra gente. Quem tá chegando agora, a gente fez um exercício com o pessoal. Relaxamento, Thaís. Relaxamento. Aí já tá Confiante, perto nisso. Maria, Isso. calma. Alcinara, confiança. Muito bom, gente. Esse negócio é muito massa. É muito simples. Uhum. Força. Só se fez. Ela fez paz, confiança e calma. Isso. Tranquilidade, Aline. Energia, Bia. Muito bom. Leveza, Maria. Muito bom. Então, a gente tem as duas coisas na gente, né?
Uhum. Então, se a gente der um espaço e se a gente começar a se conscientizar do que está acontecendo no corpo, dar um espaço para aquilo passar, olhar para dentro, experimentar o bom, esse registro do bom vai entrando no corpo. Calor nas pernas, acompanha o calor, Enoli, até ele passar. Até acontecer alguma coisa no seu corpo. Vai acompanhando. Se alguém estiver sentindo algum movimento, algum calor ou algum tremor, deixa isso acontecer e só acompanha. Só acompanha, porque o corpo está fazendo uma descarga. E a gente precisa acompanhar a descarga com consciência. Isso ajuda o sistema nervoso a se regular. Aí do simpático para o parasimpático, do parasimpático para o simpático. E aí vai regulando todo o seu sistema. Então é algo Uhum. tão simples que a gente pode fazer para cuidar da gente, né, amiga? Frescor na respiração, muito bom. É muito simples. E Isso. quando a gente Aí pensa em acompanha a respiração. Vai, meus Paty, pés pode estão falar. gelados, é normal? A Bia está perguntando. Meus pés estão gelados, é normal? Aí repara que os seus pés estão gelados e vê o que acontece. Toma consciência da sensação, observa que eles estão gelados. E se você sentir vontade de fazer algum movimento ou de fazer alguma coisa para aquecê-los, faça. Se não, só acompanha. E daqui a pouco você dá notícia pra gente de novo. Sim. A dor no peito passou. Porque é isso, se a gente acompanha, se a gente se conscientiza, o corpo tende a abrir um espaço, a ampliar. A constrição dá espaço para expansão. Esse é Uhum. o normal de acontecer. A gente aprendeu na vida a esconder muito o que a gente sente, a negar, a tentar fingir que não é aquilo, a tentar fazer passar de outro jeito, sendo que o jeito mais simples é esse. Uhum. Então tem um livro que chama. Esqueci o nome do livro. Vai falando aí que eu vou lembrar, Paty. É que quando você estava falando isso, eu lembrei, acho que foi na live que você fez com a Aline, ou num outro momento, não estou lembrada. Quando você disse que o que a gente vai aprendendo, à medida que as coisas vão acontecendo, é segurar, 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 tensionar, e aí não tem para onde essas emoções saírem, não tem como vazar. E o que você faz na experiência somática, o que a gente faz na constelação, de um jeito diferente, mas é bem parecido, é dar um lugar para isso. Não é, Vir? Dar Exatamente. um O lugar livro para chama isso. do trauma. O livro chama. Oi, Tamaruzinho! O livro chama Do Trauma à Cura. É um guia para ensinar as pessoas como tratar esses traumas. Então, eu estou aqui lembrando até de um relato de um cara que conta que ele vivenciou uma explosão em casa e depois ele não conseguia dormir, se acalmar mais. Uhum. E aí, o que na terapia a pessoa foi fazendo com ele? Foi só voltando várias vezes nesse momento, deixando o corpo ir expressando o que ele não pôde expressar naquele momento. Uhum. Então, o que ele sentia quando ele pensava no trauma, ele já começava a tremer, ele já ficava afobado. Ela ia ajudando ele, dando isso. Observe essa afobação. O que acontece no seu corpo agora? Deixa ele tremer. Tá vindo um calor muito grande, deixa esse calor acontecer. Mas ficando aqui presente, com os olhos abertos e os pés no chão. Porque essa situação aconteceu lá e você está aqui agora, olhando para ela e ajudando você lá a resolver isso. Uhum. Né? Se fosse uma situação da infância, ajudando a sua criança lá a passar por esse problema, só que agora, com você adulto, cuidando dessa situação, olhando para essa situação com ajuda e sabendo o que fazer, que é deixar o corpo manifestar o que ele não pôde. Uhum. O choro que ficou preso. Geralmente as pessoas têm medo de olhar porque acham que vai ficar pior ou acham que vai ficar, que vai doer como doeu lá atrás. A Alcinara tinha falado, o nosso corpo adoece. Sim, aqui a Isso. Bia tinha falado mais cedo, segurar ou disfarçar. A gente tende a fazer isso. Porque a gente tem a sensação de que se olhar vai doer como doeu lá. Não vai doer. A gente costuma falar muito nas intervenções. Nada de mal vai acontecer se você olhar. E saúde emocional tem a ver com isso. Tem a ver com você olhar para as suas questões, cuidar das suas questões, se responsabilizar pelas suas emoções, fazer algo diferente com aquilo que já passou, né, Bia? Exatamente. Se ele não tivesse vivido o trauma, estava carregando isso. Sim. Não, ele tinha vivido o trauma Ele, e ele é, estava carregando
trauma no corpo dele. Só que ele não tinha tido tempo de descarregar, tempo para descarregar a emoção que ele sentiu na hora. Ele não tinha tido tempo para correr daquele lugar ou para pedir ajuda. Então, quando ele presta atenção nisso, às vezes o corpo dele, quando você falou, por exemplo, acho que até foi ela mesma que falou, meu pé tá gelado. Às vezes pode acontecer do pé começar a fazer algum movimento, do pé aquecer, do pé gelar, porque o pé quer fazer alguma coisa. E eu pergunto pro meu corpo, o que você quer fazer agora nessa situação? Às vezes, se eu estou sentindo medo, às vezes o corpo dá uma vontade de fechar. Por que ele está fazendo? Ele está me protegendo. Às vezes dá vontade de empurrar alguma coisa. Às vezes dá vontade de correr. E você imagina que você está correndo e deixa o corpo correr. São coisas simples que se a gente só olhar, perceber e deixar acontecer, a gente sai do vórtice do trauma. A gente consegue ir saindo e dando outras possibilidades de lidar com aquela situação. Oferecendo para o corpo, oferecendo para o coração, oferecendo para a mente novas possibilidades para sair daquela angústia, da dor no peito, da sensação de preocupação. A Sônia está dizendo aqui, ó, minha criança às vezes me dá rasteira. Às vezes, aí eu vou te falar a imagem que me veio. Às vezes ela tá te dando rasteira porque você não está prestando atenção nela. Então ela está tentando chamar a sua atenção. Eu gosto muito de dar a sugestão de imaginar que o travesseiro é a criança, porque às vezes faltou acolhimento mesmo, faltou colo. E agora a gente, adulto, pode dar colo para essa criança, né? A Alcinara falou, vivemos na negação. Aí, assim, eu fico pensando numa frase que a gente escutou de um cara que trabalha com marketing digital, que ele fala assim, depois que a gente vê, não tem como desver. Se você está reconhecendo que está em negação, não tem como você permanecer na negação. É importante a gente fazer algo com isso, porque muitas vezes a gente fica contando as mesmas histórias pra gente. Mas é assim porque lá atrás, mas é assim porque aquele dia, naquela situação, e a gente não faz algo diferente agora. E o que a gente está propondo, para quem está nos ouvindo, é para que a gente possa tomar essas rédeas da nossa vida e tomar conta mesmo do que a gente está sentindo. Porque a gente pode sentir qualquer coisa. Tá tudo bem. Inclusive as coisas que são consideradas feias. Até essas coisas que são consideradas feias precisam ter um espaço dentro de nós. Isso. E a gente fica tentando, procurar muitas vezes solução na cabeça e não tem solução na cabeça. Exato. O que tem é deixar o corpo descarregar para que a solução venha. Quando a Vera fala aí, por exemplo, ela recebeu a notícia da separação dos pais e não queria falar. A netinha, né? A netinha. E aí eu fico pensando, se ela não queria falar, o que ela queria? Do que ela precisava? Às vezes era só ficar perto. Mas olha que Fala, lindo, Vi. Ela colocou depois. Respeitei o dia todo. Quando ela deu uma brecha, conversamos. Ela, ao final, disse, nossa, vovó Vera, não dói como eu pensei. Ai, meu Deus. Exatamente. É tão lindo isso. Que lindo. E outra coisa, Vera, que um dia a Paty me falou para outra pessoa e eu fiquei pensando aquilo em mim também, porque meus pais também são separados, né? Mas um dia ela falou, o seu papai e a sua mamãe vão estar para sempre juntos dentro de você. Isso fez tanto sentido para mim, eu nunca tinha pensado desse jeito. Que eles estavam separados, que tinham milhões de coisas acontecendo, que eu ficava angustiada de ver eles brigando, mas dentro de mim eles podiam ser unidos. Dentro de mim eles podiam estar juntos. E isso foi muito bom. Foi um alívio muito grande. Com criança a gente faz algumas intervenções. Por exemplo, se a criança gosta de leite com Toddy ou de leite com café, a gente coloca 2 copinhos, entrega para ela e pede para ela misturar. E pede para ela tomar. Fala, tá vendo? O papai e a mamãe estão tocando o papai e a mamãe. O papai e a mamãe estão em você. Cada pedacinho seu, um pedacinho é o papai e um pedacinho é a mamãe. E a gente também trabalha com corações de EVA, faz 2 corações maiores e um menorzinho e coloca um fio de nylon ligando os 2 corações grandes ao pequenininho. Então você coloca os 2 corações maiores, o pequenininho na frente e você faz assim com o fio de nylon.
E fala para a criança, onde você for, você está conectado ao papai e à mamãe. Que massa. Porque esse fio, ele não rompe. Então, costuma ter um efeito muito bom. A Ana... Mas essa avó aí é tudo de bom na vida A também? Vera, a gente é suspeita para falar dela. A Ana está dizendo, o caminho da educação emocional começa aceitando o que tem dentro. E a Thaís está perguntando, como é olhar para o trauma depois de conseguir liberar? É sem dor. É assim, eu não vou esquecer o que me aconteceu, mas eu vou olhar para aquilo e aquilo não vai mais ressoar em mim, não vai me dar vontade de chorar mais, não vai me dar desespero mais, não vai mais me dar pavor. Eu vou lembrar daquela situação e ela não vai mais ter efeito em mim. Uhum. Isso. A Vera está dizendo, eu disse isso a ela. Eles não são mais um casal, mas vão continuar sendo seus pais sempre. Quando eu estava falando do trauma mais cedo, sobre o que aconteceu comigo, de ficar sempre apavorada, de estar sempre com pressa, de estar sempre aflita, eu lembro que pouco tempo depois, eu estava numa situação, eu precisava buscar a minha filha, porque a minha mãe tinha que ir em algum lugar. E aí eu entrei naquele apavoramento. Na hora eu lembrei daquele recurso que tinha sido me sugerido lá atrás na constelação. Então eu parei o carro, fechei os vidros, tranquei a porta, respirei fundo e disse para mim, calma, você pode resolver no seu tempo. E respirei fundo algumas vezes, lembrando daquela sensação que eu tinha experimentado lá atrás. É libertador isso. Você não entrar no caos mais. É muito libertador. E se entrar, hoje mesmo uma pessoa falou para mim, eu tive Não me controla mais emocionalmente. Isso mesmo, Sinara. Hoje mesmo uma pessoa me contou uma situação que ela estava tendo na empresa e que ela tinha que fazer várias mudanças que iam prejudicar muitas pessoas. E ela estava tendo que tomar essas medidas e ela estava muito sabendo que ela precisava fazer aquilo, que aquilo ia passar, mas ela estava impaciente. Eu falei para ela, outra coisa, eu já falei para ela, pede para as pessoas compreenderem que você está impaciente. Fala para as pessoas, eu sinto muito, eu estou impaciente hoje. Tipo, me dá um espaço, administra aí a minha impaciência um pouquinho, porque é uma forma de eu pedir ajuda também, porque às vezes tá demais para mim. Isso. Tantas mudanças que eu tenho que fazer, ainda tenho que lidar com os meus sentimentos. Eu posso pedir para que as pessoas tenham empatia comigo. Uhum. Mas para isso, para eu pedir, tem algo que a gente precisa olhar. Eu só posso pedir se eu abrir mão do orgulho. Eu só posso pedir se eu abrir mão do orgulho. Uma vez eu dei um workshop e me veio a seguinte frase como intuição, né? O orgulho é o lugar onde moram as certezas e a gente fica bem sozinho. Então, para eu poder pedir ajuda, eu primeiro preciso reconhecer que eu preciso e admitir, está muito para mim. Eu estou brava, eu estou impaciente, eu não sei o que fazer agora. Por favor, me ajude. Reconhecer as emoções, Alcinara, é o que é mais importante. Às vezes a pessoa nem sabe o que ela está sentindo. Às vezes a pessoa está inquieta, está agitada, está com uma dor de cabeça, uma dor no estômago, a garganta está fechando, ela não sabe nem colocar nome. Então esse exercício que eu sugeri mais cedo, de você respirar, parar um pouquinho, respirar, presta atenção nessa sensação que o corpo está te contando. Seu corpo está gritando. Presta atenção nessa sensação e pergunta para essa sensação, o que você quer me dizer? Isso já é o primeiro passo para tomar consciência, não é, Vir? Exatamente. Você está me ouvindo? Essa coisa... Uma pessoa que estava travando. Ter humildade, Alcinara, assim. Eu estava atendendo uma outra pessoa que nessa situação que a gente está vivendo, era para ela estar sofrendo muito, mas ela já passou dessa fase. Ela já consegue administrar, porque antes ela ia entrar num pensamento acelerado
e muito preocupada com os sintomas, com toda essa doença, com tudo que está acontecendo. E a gente conversando hoje, foi muito lindo, assim, que eu fui perguntando para ela. Então me conta o caminho que você percebe que você está fazendo um novo. Qual é o caminho novo que você está fazendo que é diferente do que você fazia antes? Eu até falei para ela que eu ia comentar isso aqui na live. Ela falou, hã? Bacana. Ah, Qual é o ela caminho falou, novo? qual é o caminho novo? Porque o que ela fazia antes? Antes ela ia acordar, e se percebesse que tinha alguma coisa errada em casa, ela ia começar a ficar tensa e achando que ela tinha culpa em alguma coisa. E aí, dela achar que ela tinha culpa, ela ia começar a acusar o marido, porque ele tinha que perceber que ela fazia muito por eles. Dali ia virar uma bola de neve e ela ia se enrolar o dia todo, depois ia ficar péssima à noite, angustiada com tudo aquilo. Qual é a diferença? A diferença é, eu acordo e eu percebo o ambiente. O que está acontecendo aqui? Como que eu estou me sentindo? E aí ela olha para aquilo que ela está sentindo e não entra mais na culpa. Gente, não entrar na culpa é um bálsamo na vida. Nossa! É um bálsamo na vida. Ela não entra na culpa. O que ela faz? Ela se acolhe. Se ela estiver angustiada, se ela estiver com medo, se ela estiver com... ela faz alguma coisa por ela, para ela ficar bem. E aí depois ela começa a observar o que está acontecendo aqui em casa. Se minha filha não está bem, se meu marido não está bem, se minha funcionária não está bem, isso é meu ou deles? Ah, é dele. É dele. Ok, o que eu posso fazer para que o ambiente fique melhor? Posso fazer uma comidinha gostosa? Posso chamar alguém aqui para dar uma caminhadinha e conversar? O que eu posso fazer? E ela consegue fazer sem se perder, sem sair dela, sem se misturar. Ela continua sabendo que o problema não é dela. E que aquilo que não é dela, ela não pode resolver. Então, conversar sobre isso e ela me contar todo esse caminho novo é muito legal, porque eu falei que é como se fosse uma estrada que antes estava tomada de mato, ela conseguiu tirar um mato, ela já consegue ir caminhando pela estrada. E aí, quando ela me conta isso, ela vai gastando a estrada. Até chegar uma hora em que ela não precisa mais se lembrar do que tem ali na estrada para levar ela para determinado caminho. Ela já aprendeu no automático como chegar lá. Então, é sair do padrão negativo, conscientizar do padrão negativo, usar os recursos, sair do padrão negativo, estabelecer uma estratégia nova, me contar da estratégia nova, me firmar nela, contar para as pessoas o que eu aprendi de novo, porque daí eu vou deixando a estrada do caminho novo gasta, até que de repente eu faço aquilo no automático, eu já nem entro na culpa, eu já nem lembro que eu teria que controlar alguém para ser feliz. Isso né? é Foi muito legal essa percepção. Na semana passada eu estava conversando com o Matheus, eu falei, eu não sei o que é sentir culpa mais. Demorou, mas eu não sei mais o que é. Porque a gente bate tanto nessa tecla, né? O nome da nossa empresa é Sim para Você. Eu posso sentir qualquer coisa, eu tenho direito de sentir qualquer coisa. E saber esses novos caminhos, ou andar pelo mesmo caminho, perceber o que está acontecendo comigo, poder comunicar isso para o outro, porque muitas vezes quando a gente não comunica, o outro entra num funcionamento de, quando a gente pensa em disfuncionalidade, né, será que eu fiz alguma coisa? O que eu tenho que fazer para essa pessoa ficar melhor? Será que ela está magoada? Eu brinco com uma pessoa que eu conheço que ela tem a síndrome da teoria da conspiração. Ela tá me ouvindo, ela sabe que eu tô falando com ela. Será que eu falei alguma coisa? Será que a pessoa ficou magoada? A gente fica muito misturado nas situações, nas sensações, nos sentimentos. E tomar consciência de você, do seu processo, do que está passando aí no seu mundo. E poder comunicar isso para o outro, a vida fica mais leve, a comunicação fica mais fluida. Não precisa nem brigar, não precisa nem ter confusão. Não é e essas fácil, pessoas né, que entendem. É um caminho e é um processo. Nós estamos convidando vocês para caminharem esse caminho com a gente. Quando a gente está imerso a gente fala muito lá do padrão da Amanda, né? Da historinha que a gente escreveu, sobre a menina que se abandona para ficar olhando para a dor dos pais, e ela tem várias características. E a culpa e a vergonha são os dois sentimentos preferidos.
né, Paty? Sim. E, e esqueci o que eu ia falar. Estava falando sobre comunicação, sobre a vida ficar mais leve, culpa e Negócio vergonha. da Você culpa. quer cuidar Eu de queria todo falar mundo um negócio. com prepotência, achar que vai salvar o outro. É, a Amanda, ela tem certeza, né? Quem ainda não leu o e-book, baixa lá, tá no site s.simparavocê.com.br. Põe o dedo no umbigo, amiga. Era um raciocínio tão legal da culpa, gente. Porque vem um sentimento de inadequação, né, Vivi? Quando a gente sente culpa, quando a gente sente vergonha, vem um sentimento de inadequação. E eu estava falando que a pessoa fica muito da questão. Fechene, a Aline está falando. Ela me conhece, Fechene. é. Ai, ai. Mas aí eu vou falando da culpa, eu vou lembrar. Mas é que são sentimentos favoritos e a gente custa muito abrir mão deles. A gente custa muito a desistir de ficar no looping da culpa, no looping da vergonha, a ficar voltando o tempo todo lá para aquele lugar onde na margem do rio, onde ela foi rompida. Uhum. E quando, lembrei, Ah, eu sabia. lembrei. E aí, assim, a gente não percebe o quanto a gente começa dentro da nossa cabeça brigar com a nossa criança. Uhum. Como se a gente pegasse lá a criança e começasse a culpar ela de uma série de coisas que aconteceram. Então, eu atendi uma pessoa que faliu, que está numa situação de falência, e eu falei para a pessoa, olha o que você está fazendo com você. Você está olhando para sua criança e falando para ela, ô sua burra, sua incompetente agora, por causa do que te aconteceu, você nunca mais vai poder ter um negócio próprio. Você nunca mais vai poder assumir as suas dívidas. Você vai ficar para sempre nesse quarto escuro, se sentindo incompetente, enquanto eu vou ali tentar resolver a vida de todo mundo. Porque é isso que essa pessoa faz. Ela fica tentando resolver a vida de todo mundo, sabe? E se martirizando porque a vida dela não tá dando certo. Mas enquanto ela ficar fazendo isso com a criança dela, culpabilizando a criança dela, deixando essa criança dela envergonhada, Mais atolada ela vai ficar. mais atolada ela vai ficar. Aí eu falei para ela, você vai ter que de forma concreta arrumar um espaço aí na sua casa, um canto para ser o canto dela, o canto da sua criança. O canto onde toda hora que você lembra do dia, você vai ter que fazer alguma coisa por aquele espaço e olhar para ele e falar: como que eu vou te tratar hoje? O que eu vou fazer por você hoje? Uhum. Porque você está condenando a sua criança. Além de brigar, além de culpar e de envergonhar ela, você ainda condena ela ao inferno. Uhum. Então, quando a gente faz isso de forma mais concreta, parece que a pessoa dá um estalo e fala: Sim. nossa, eu não tinha percebido que é isso que eu fico fazendo comigo. Uhum. Eu não tinha percebido que eu me martirizo tanto. Uhum. E concentro todas as minhas energias em fazer para os outros. Então, tudo isso é o que ali, ó, quer cuidar de todo mundo, prepotência, achar, é isso que vai salvar o outro. E é até um vídeo que a Aline me mandou esses dias, né, amiga, que falando da soberba. Que esse é um comportamento de soberba, onde a pessoa acha que tá fazendo, sendo boa demais fazendo pelo outro, para provar para o outro que ela tem algum valor, enquanto na verdade É uma forma de buscar, de tentar buscar amor, de ser reconhecido, né? De se sentir valorizado, e esse reconhecimento não vem. Então, se você está nesse caminho, quem está ouvindo aí está nesse caminho, sai fora. Como diz a Lu, você não vai ganhar estrelinha quando chegar lá no céu. A Lu fala isso. A Bia, ela fez uma pergunta. Como se, ao comunicar do nosso processo, estaríamos liberando outras pessoas de sentirem culpa por estarmos do jeito que estamos? É isso? A gente está se liberando da culpa. A gente se libera da culpa. E a gente respeita o outro, a gente compreende que cada um tem um tempo, cada um tem o seu processo. Porque se eu achar que só porque eu estou me trabalhando, eu estou me conhecendo, eu sei mais do meu processo, eu sou foda, como diz o Décio, eu estou na arrogância também, Alcinara. Não é isso. O que a gente está dizendo é, olha para você,
Olha para esse padrão que te acompanha. Presta atenção no que você está sentindo. Observa o que é possível de você fazer com o que você está sentindo e vai tomando consciência. À medida que você vai tomando consciência, você sabe que tem determinados buracos naquele caminho que a Virgínia descreveu. E você vai poder, às vezes você vai poder escolher se você entra ou não. Algumas vezes você vai ver de longe, opa, peraí, eu não preciso entrar nesse lugar mais. E algumas vezes você vai cair no buraco. Mas você não vai ficar se batendo porque você caiu naquele buraco. Você vai sair dele mais rápido. Cada um tem um Vai ter tempo. compaixão por você. Vai se respeitar mais. Vai cuidar um pouquinho melhor de você. Fazer diferente. E você não vai liberar as pessoas da responsabilidade delas. Mas quando você se libera da culpa, você libera a sua geração, os seus filhos, de viver se culpando dos males dos pais. Essa é uma liberação que acontece. Quando eu mudo o meu padrão, eu mudo o padrão de gerações para frente. Quando eu paro de me martirizar, eu ensino para os meus filhos, eu ensino para as gerações para frente como fazer diferente. Uhum. E aí eu posso entrar em conexão com a compaixão, com a empatia, com a solidariedade. Exatamente a lindona falando. Me perdoar, perdoar o que foi, perdoar, não perdoar pai e mãe, porque eu não acho que a gente tem que entrar nesse lugar, mas perdoar essa história, perdoar os erros, compreender que sim, algumas vezes você vai errar ainda, e a gente também aprende errando, né? A gente tem mais compaixão e a gente fica mais humano. Ai, amiga, eu tenho que te contar que nós só temos mais 1 minuto e meio. Olha Vamos só. fechar. Ô, Já deu Jamile, estudo, eu assim, achei vamos que fazer uma estava na live mais meia hora. rápida. Vamos fazer uma live rápida de 30, 40 minutos. Eu falei, a gente nunca controla isso. Perguntei Não. porque estou mais internalizada. Meu filho fica perguntando o que ele fez. Minha mãe e meu pai também ficam buscando os porquês. Olha, se a criança já está nesse lugar, Bia, ela já está olhando para a sua dor. E aí você pode dizer para o seu filho, você fala o que você está sentindo, a mamãe está triste. Quando meu pai morreu, em alguns momentos os meus meninos me pegaram chorando. Mamãe, você está triste? Não fica triste. Sim, a mamãe está triste, a mamãe vai chorar até o coração da mamãe aliviar. Quando o coração da mamãe aliviar, a mamãe vai parar de chorar. Fica tranquilo que a mamãe cuida dela, a mamãe cuida do que ela está sentindo e a mamãe cuida de você. Agora que estamos juntos, falei que isso era só comigo e eles ficaram de boa, sem culpas, entendeu? Sim, você está liberando seus filhos. É para eles serem quem eles são. Quando a gente fica Isso. amarrado na nossa história, os nossos filhos ficam conectados à nossa dor, como a gente ficou conectado à dor do papai e da mamãe. Sim, eu Tem comuniquei o um que estava acontecendo. exercício. A gente não disfarça. Eu não tô vendo o último comentário. Ah, perdi um monte de comentário aqui. Somos capazes de resolver. E você é adulta. O que acontece com a gente é que a gente ficou olhando para a dor do papai e da mamãe, ficamos adultinhos rápidos demais, esquecemos da gente e ficamos muito preocupados em amenizar o que foi para o papai e para a mamãe, em resolver o problema do papai e da mamãe. Só que isso não aconteceu. A gente não conseguiu resolver. E ainda por cima a gente ainda se abandonou. E a ideia é tomar consciência disso tudo. A amiga, o Instagram vai cortar a gente. Eu quero agradecer a você pela parceria de sempre. Repetimos os papéis, sim, Vera. Agradecer a vocês que ficaram aqui com a gente, que nos acompanharam. Essa live fica salva 24 horas no Instagram e nós vamos colocar na nossa página. Quem ainda não curtiu, clica lá, segue a gente, que logo, logo tem coisa boa vindo por aí. Você acabou de me Obrigada, descrever, Aline, minha amiga querida, Obrigada, pela Aline. parceria. Oi, Anaísa. Beijo. Sônia, E obrigado, Tamar. Amei, Alcinara, Poli. hoje foi uma live diferente. Eu achei que a gente acompanhou mais o que as pessoas estavam sentindo e foi junto com elas. Então, essa também é uma proposta diferente de fazer live, né, amiga? A gente pode ir de acordo com aquilo, com a necessidade das pessoas. Se vocês Sim. quiserem fazer perguntas, colocarem queixas, a gente faz um exercício durante a live, igual a gente fez hoje, que surgiu na hora, né, amiga? É muito legal. Gente, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Beijo, amiga. Isso. Saudade.
Ô, também, fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.